Existe uma mentira que foi plantada dentro de você ainda na infância. Não foi plantada com maldade. Não foi plantada por pessoas ruins. Foi plantada por pessoas que amavam você e que acreditavam, de coração, que estavam te preparando para uma vida boa. Seu pai acreditava. Sua mãe acreditava. Seus professores acreditavam. E é exatamente por isso que essa mentira é tão difícil de enxergar, porque veio embrulhada em amor, em cuidado, em intenção genuína de te proteger. Mas ela é uma mentira mesmo assim, e ela tem custado caro. Ela custa caro toda vez que você chega no dia 15 do mês e o salário já sumiu. Ela custa caro toda vez que você olha para os anos que já se passaram e percebe que o número na conta não cresceu na mesma proporção que o número de anos trabalhados. Ela custa caro toda vez que você sente aquela angústia silenciosa de não saber o que vai acontecer com a sua vida daqui a 10, 15, 20 anos se as coisas continuarem exatamente como estão. E o pior de tudo é que você foi ensinado a achar que isso é normal, que todo mundo vive assim, que é assim que a vida funciona para quem trabalha com carteira assinada no Brasil. Hoje você vai descobrir que não é, que existe uma outra forma de pensar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre liberdade. Uma forma que foi ensinada para poucos e escondida da maioria, e que está disponível para qualquer pessoa disposta a ouvir uma verdade que vai incomodar antes de libertar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode ser o ponto de virada que você estava esperando, sem saber que estava esperando. Deixa eu te contar uma história, e enquanto eu conto, presta atenção em quantas partes dessa história parecem ser sobre você. Você cresceu ouvindo que dinheiro não é tudo, que o importante é ter saúde e família, que rico não entra no reino dos céus, que dinheiro é coisa de gente ganancioso, que você deve estudar muito para conseguir um emprego bom, trabalhar muito nesse emprego, ser fiel, ser dedicado, e no final a vida vai recompensar você com estabilidade e segurança. Você fez tudo isso, ou está tentando fazer tudo isso. Conseguiu o emprego, batalhou para manter o emprego, mostrou dedicação, mostrou responsabilidade, mostrou que era de confiança, pagou suas contas em dia, tentou não se endividar além do que achava suportável, fez o que mandaram fazer. E mesmo assim, quando você para e olha honestamente para a sua situação financeira hoje, existe um vazio que não fecha, uma sensação de que alguma coisa não está batendo, que você trabalhou demais para ter tão pouco a mostrar, que o tempo está passando mais rápido do que o seu patrimônio está crescendo, e se você parar de trabalhar amanhã por qualquer razão, doença, demissão, crise, você não sabe quanto tempo consegue se sustentar. Essa sensação tem um nome. Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, chama de corrida dos ratos. E não é uma crítica, não é um julgamento. É uma descrição precisa de um sistema que foi desenhado para funcionar exatamente assim, para que você trabalhe, gaste, precise trabalhar de novo, gaste de novo, e nunca pare tempo o suficiente para questionar se existe uma saída. Provérbios 13:11 diz que a riqueza obtida às pressas diminui, mas quem a ajunta aos poucos a multiplica. E aqui está uma verdade que vai te tocar. A maioria das pessoas não está sem dinheiro, porque gasta demais em coisas supérfluas. Está sem dinheiro porque nunca aprendeu a diferença entre ajuntar e simplesmente não gastar tudo de uma vez. Ajuntar com propósito é diferente de economizar por medo. E essa distinção é o coração do que você vai aprender hoje. Mas antes disso, eu preciso te falar algo sobre as duas vozes que provavelmente vivem dentro de você quando o assunto é dinheiro. Mas antes de continuar, para um segundo. Se você está aqui porque sente que trabalha muito e ainda assim sente que o dinheiro nunca é suficiente, deixa aqui nos comentários a seguinte frase: eu mereço entender o jogo do dinheiro. Escreve exatamente assim, porque essa declaração é mais do que palavras. É o seu compromisso com você mesmo de que você está disposto a ouvir uma verdade diferente da que te contaram. E a palavra declarada em público tem um peso diferente da palavra apenas pensada em silêncio. E se esse vídeo está tocando em algo real para você, curte agora.
Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão exatamente onde você está, trabalhando muito, vivendo com pouco e querendo entender por quê. Robert Kiyosaki cresceu com 2 pais, não ao mesmo tempo, não na mesma casa, mas 2 homens que exerceram influência profunda sobre a forma como ele via o mundo e via o dinheiro. Um era seu pai biológico, um homem altamente educado, dedicado, trabalhador, que acreditava com convicção absoluta que segurança estava no emprego estável e no salário garantido. O outro era o pai do seu melhor amigo, um homem com escolaridade muito menor, mas que se tornaria um dos homens mais ricos do seu estado. Kiyosaki os chamou de pai pobre e pai rico. E o que o surpreendeu a vida inteira não foi a diferença de riqueza entre os dois, foi a diferença de pensamento. Porque não importava o quanto a situação financeira de cada um mudasse ao longo dos anos, o pai pobre continuava pensando igual, e o pai rico continuava pensando igual. E eram esses pensamentos que produziam resultados completamente opostos. Agora aqui está a parte que eu preciso que você entenda com profundidade, porque é aqui que a sua vida pode mudar. Você não tem um pai rico e um pai pobre lá fora. Você tem um pai rico e um pai pobre dentro de você. 2 vozes, 2 formas de responder à mesma situação. E elas disputam espaço na sua cabeça toda vez que você precisa tomar uma decisão sobre dinheiro. A voz do pai pobre diz: dinheiro não é para mim. Sempre foi difícil, sempre vai ser difícil. As coisas são caras demais. Eu não ganho o suficiente. Rico é rico porque tem vantagem que eu não tenho. Não adianta tentar. A voz do pai rico diz: como eu posso mudar isso? O que eu ainda não sei que preciso aprender? Que decisão diferente eu posso tomar hoje? Onde está a oportunidade que eu ainda não enxerguei? E aqui está a parte mais importante de tudo. Nenhuma dessas 2 vozes é sua por natureza. Ambas foram instaladas. Foram instaladas pela sua família, pela sua criação, pela sua experiência com dinheiro desde criança, pelas histórias que você ouviu sobre quem merece ser rico e quem não merece. Salmo 139:14 diz que somos maravilhosamente constituídos, que há uma grandeza original em você que não foi colocada lá pela sua criação familiar, pelo seu salário, pelo seu cargo. Ela estava lá antes disso tudo. E uma das formas mais poderosas de honrar essa grandeza é questionar as vozes que tentam te diminuir, mesmo quando essas vozes chegaram embrulhadas no amor das pessoas que você mais respeita. O pai pobre amava o filho. O pai pobre queria o melhor para o filho. Mas o pai pobre tinha uma limitação que ele mesmo não sabia que tinha. E por isso, mesmo com toda a intenção boa do mundo, passou essa limitação adiante. E aqui está a pergunta que ninguém te faz, mas que muda tudo quando você para respondê-la com honestidade. Qual das 2 vozes tem falado mais alto dentro de você até hoje? O pai rico tinha um ensinamento central, uma frase que parece simples demais para ser revolucionária, mas que quando você começa a entender o que ela significa de verdade, muda completamente a forma como você enxerga o trabalho, o dinheiro e a liberdade. Ele dizia: os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Agora vou te pedir algo. Esquece por um momento qualquer pensamento de que isso não se aplica a você, que é fácil falar isso sendo americano, que o Brasil é diferente, que sua situação é diferente. Só escuta a lógica por alguns minutos, porque a lógica funciona independente de fronteira, de moeda ou de salário mínimo. Quando você trabalha por dinheiro, existe um limite natural para o quanto você pode ganhar. Esse limite é o número de horas que você tem disponível. Você tem 24 horas por dia. Ninguém tem mais do que isso. E uma parte dessas horas você precisa dormir, comer, viver. Então, no máximo, você tem talvez 10, 12, 14 horas por dia para trocar por dinheiro. Esse é o teto. E nenhum esforço, nenhuma dedicação, nenhuma lealdade vai fazer você ultrapassar esse teto, porque você está limitado pelo recurso mais escasso e não renovável do universo, que é o tempo. Agora, quando o dinheiro trabalha por você, esse limite não existe. O dinheiro não precisa dormir.
O dinheiro não tira férias. O dinheiro não pede aumento. O dinheiro não fica doente. Se você aprende a colocar o dinheiro para trabalhar, ele trabalha enquanto você dorme, enquanto você passa tempo com sua família, enquanto você descansa, enquanto você faz qualquer outra coisa. E aqui está onde a maioria das pessoas para e diz: mas eu não tenho dinheiro suficiente para investir. E o pai rico responderia a isso com uma pergunta diferente. E quando você terá? Porque se você espera ter dinheiro sobrando para começar, você está esperando uma condição que o sistema foi desenhado para nunca criar. O sistema foi desenhado para que o seu gasto sempre cresça na mesma proporção que o seu salário cresce. Você ganha mais, você gasta mais. Você ganha ainda mais, você gasta ainda mais. O espaço entre o que entra e o que sai nunca aumenta porque você nunca foi ensinado a proteger esse espaço. Provérbios 21:20 diz que o sábio guarda a riqueza e o óleo precioso, mas o tolo os gasta logo que os tem. E o tolo aqui não é uma pessoa burra ou mal intencionada. É uma pessoa que nunca aprendeu o valor de guardar, de preservar, de proteger aquilo que tem antes de gastar. E o que o pai rico ensinava era exatamente esse princípio, que antes de gastar qualquer coisa, antes de pagar qualquer conta, você precisa separar uma parte para você. Não para gastar depois, para colocar para trabalhar, para transformar em algo que produza mais, mesmo quando você não está produzindo. Isso não é ganância, isso não é desonestidade, isso é mordomia. É a gestão responsável daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque Provérbios 27:23 nos diz que sejas diligente em conhecer o estado do teu rebanho e aplica o coração aos teus rebanhos. Em outras palavras, cuida do que você tem. Presta atenção. Não deixa escorrer entre os dedos sem saber para onde foi. Se o que você está ouvindo aqui está tocando em algo que você já sentiu, mas nunca conseguiu colocar em palavras, esse é o momento de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Toda semana a gente traz ensinamentos como esse, baseados nos maiores livros de finanças e sabedoria humana do mundo, sempre conectados com a realidade brasileira, sempre de um jeito que você pode aplicar na sua vida real, com a sua situação real, a partir de hoje. Não perde, porque o que você aprende aqui é o tipo de conteúdo que não está na grade curricular de nenhuma escola pública nem particular. Está nos livros que os ricos leram e os pobres nunca ficaram sabendo que existiam. Mas aqui está o ponto que Kiyosaki levou anos para entender completamente, e que quando entendeu, mudou tudo. A diferença entre o pai rico e o pai pobre não era apenas o que cada um fazia com o dinheiro. Era o que cada um acreditava que merecia. O pai pobre, no fundo, acreditava que dinheiro era coisa difícil, que pedir mais era arrogância, que a vida de trabalhador era assim mesmo: trabalhar, pagar as contas, sobreviver. E essa crença era tão profunda, tão antiga, tão enraizada, que moldava todas as decisões sem que ele nem percebesse. Ele não estava tomando decisões financeiras conscientes. Estava sendo governado por uma programação que recebeu e nunca questionou. O pai rico acreditava que a prosperidade era natural, que pensar em como crescer financeiramente não era ganância, era responsabilidade. Que Deus não pôs o ser humano no mundo para apenas sobreviver, mas para florescer. E que florescer requer aprendizado, requer mudança, requer a coragem de pensar de forma diferente do que a maioria pensa. Salmos 1:3 descreve o homem que medita na sabedoria dia e noite como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não cai. Tudo o que esse homem faz prospera. Percebe que a prosperidade aqui não é descrita como fruto do esforço físico apenas. É descrita como fruto da meditação, do enraizamento, da consistência em absorver sabedoria. A árvore não corre. A árvore não se desespera. A árvore fica plantada no lugar certo e produz fruto no tempo certo. E a pergunta que fica é: em que tipo de solo você tem plantado o seu pensamento financeiro? Porque se você tem regado a sua mente com a crença de que nunca vai ter, de que rico é rico e pobre é pobre, de que você não nasceu para isso, de que o Brasil não permite,
de que a vida nunca foi fácil para você. Você está plantado num solo que só pode produzir exatamente isso: escassez, limitação. O mesmo ciclo se repetindo ano após ano. Mas se você começa a regar sua mente com uma crença diferente, que existe uma lei que rege a prosperidade, que essa lei pode ser aprendida, que você tem capacidade de aprender, que Deus não te criou para a pobreza, mas para a abundância, você começa a preparar um solo diferente. E solos diferentes produzem colheitas diferentes. Kiyosaki dizia que a educação financeira não é sobre aprender a calcular juros, é sobre aprender a pensar diferente sobre o que o dinheiro representa, sobre o que o trabalho representa, sobre o que você representa para si mesmo quando o assunto é prosperidade. E esse pensamento diferente começa com uma escolha que você pode fazer agora mesmo, nesse exato momento, sem gastar nada, sem ter nada diferente do que já tem. A escolha de acreditar que você é capaz de aprender o que ainda não sabe. Agora vamos trazer tudo isso para o chão da sua realidade, porque sabedoria que não vira ação é só entretenimento. O primeiro movimento que o pai rico ensinava é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo. Comece a observar para onde o seu dinheiro vai, sem julgamento, só com atenção. Não para se culpar, não para se envergonhar, para entender. Porque você não pode mudar aquilo que não enxerga claramente. Provérbios 4:7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis adquire o entendimento. A primeira sabedoria financeira que você pode adquirir hoje é simplesmente entender o que acontece com o dinheiro que passa pelas suas mãos. Esse entendimento já é o começo de uma relação diferente com a sua própria vida financeira. O segundo movimento é começar a questionar a voz que diz que isso não é para você. Toda vez que surgir um pensamento de que você não merece, de que é tarde demais, de que a sua realidade não permite, de que outros podem, mas você não, questiona essa voz. Pergunta de onde ela veio. Pergunta se ela é verdadeira ou se é apenas velha, apenas conhecida, apenas repetida tantas vezes que virou certeza. Salmos 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Isso não é uma promessa de que o caminho vai ser fácil. É uma promessa de que o caminho tem uma saída, que a dificuldade não é definitiva, que o mesmo Deus que permitiu a estação difícil é capaz de te livrar dela quando você se move em direção a uma nova compreensão. O terceiro movimento é o mais poderoso e o mais negligenciado. Invista na sua própria educação financeira antes de investir em qualquer outra coisa, porque uma mente que não mudou vai reproduzir os mesmos padrões independente de quanto dinheiro passe por ela. Você já viu isso acontecer? Pessoas que ganham na loteria e estão falidas em 5 anos. Pessoas que recebem herança e perdem tudo em pouco tempo. Não porque são ruins, porque a mente não foi preparada para segurar aquilo que recebeu. Kiyosaki diz que o ativo mais importante que você possui não está no banco nem num imóvel. Está entre as suas orelhas. É a sua mente. É o que você sabe. É o que você é capaz de aprender. E uma mente educada financeiramente produz resultados que uma mente não educada nunca vai produzir, independente da quantidade de dinheiro disponível. Antes do fechamento, deixa aqui nos comentários a resposta para essa pergunta. Qual das duas vozes tem falado mais alto dentro de você quando o assunto é dinheiro? A voz que diz que não é possível ou a voz que pergunta como pode ser possível? Não precisa escrever muito. Só honesto. Esse canal é um lugar de verdade, não de aparência. E a honestidade que você coloca aqui pode ser o primeiro passo real de uma mudança que você vinha adiando. Chegamos ao final de hoje, e eu quero te deixar com o resumo mais importante de tudo que foi ensinado aqui. Você cresceu com uma programação sobre dinheiro que não foi sua escolha. Ela foi instalada antes que você pudesse questionar. Ela foi regada por anos de repetição até virar crença. E essa crença tem governado as suas decisões financeiras de formas que você nem sempre percebeu conscientemente. Pai Rico, Pai Pobre não é um livro sobre como ficar rico rapidamente. É um livro sobre como mudar o que você acredita ser verdade sobre dinheiro.
porque a realidade financeira da sua vida é, em grande parte, o reflexo externo daquilo que você acredita internamente. Os dois pais que vivem dentro de você não são seus inimigos. O pai pobre é a voz do medo, da limitação, da repetição de padrões antigos. E ele quer te proteger do risco, porque em algum momento do passado, o risco foi real e doloroso. Mas ele não sabe que o maior risco de todos é continuar igual por mais 10, 20 anos. O pai rico é a voz que já está em você, mesmo que silenciosa, mesmo que abafada. A voz que pergunta como, que busca aprender, que acredita que prosperidade não é pecado nem privilégio de poucos, mas uma possibilidade real para quem aprende as regras certas. Provérbios 23:7 diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você não é apenas o que faz. Você é, antes de tudo, o que acredita. E crenças podem mudar. A qualquer idade, em qualquer situação, para qualquer pessoa disposta a escolher aprender em vez de repetir. Se esse vídeo mudou algo na forma como você enxerga a sua relação com o dinheiro hoje, eu preciso te pedir 3 coisas antes de você sair daqui. A primeira, curte esse vídeo agora, não amanhã, agora. Esse gesto leva 2 segundos e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Pessoas que merecem ouvir essa mensagem hoje, não daqui a 1 ano. A segunda, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, um ensinamento novo, sempre baseado nos maiores livros sobre finanças e transformação humana, sempre trazido de um jeito que conecta com a vida real do brasileiro trabalhador que quer construir algo diferente sem precisar abandonar tudo que tem. A terceira, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está nessa mesma corrida dos ratos, que trabalha muito e ainda não encontrou a saída. Não precisa de introdução, só manda o link. Deixa o conteúdo fazer o trabalho. E agora eu quero te apresentar algo que pode ser o próximo passo mais concreto dessa jornada que você está começando. Tudo o que foi ensinado hoje parte de um princípio fundamental, que a transformação financeira começa dentro da mente antes de aparecer na conta bancária, que a prosperidade é atraída por quem aprende a pensar, a sentir e a se mover em direção a ela de forma intencional e consistente. E é exatamente isso que o roteiro das 12 palavras foi desenvolvido para fazer. O roteiro das 12 palavras é um programa completo de manifestação que vai te guiar por cada detalhe do processo de reprogramar a sua mente para a prosperidade. Não de forma vaga, não com frases motivacionais soltas, mas com um roteiro estruturado, específico e poderoso, que trabalha diretamente com a lei da atração aplicada à sua realidade, ao seu objetivo, à sua vida. Se você passou anos no ciclo errado, esse programa é a metodologia prática que começa a te tirar dele, de dentro para fora, como precisa ser, como toda transformação real sempre começa. Clica no link que está aqui na descrição ou nos comentários fixados para conhecer todos os detalhes. Não deixa para depois, porque Provérbios 13:4 diz que a alma do preguiçoso deseja, e nada tem, mas a alma dos diligentes será farta. Você chegou até aqui porque não é o tipo de pessoa que desiste no meio. Não deixa esse momento passar como mais um vídeo assistido e esquecido. O próximo passo está no link. E ele começa agora. Até o próximo vídeo.